Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 4 ao 9. Joga um pouquinho esse ventilador para o chão. 1 Crônicas, versículo 11, aí, do 4 ao 9. Pode sentar um pouquinho os obreiros? Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: repita comigo, você nunca entrará aqui. Diga comigo, no entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Jeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza. Por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Miló até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando, diga comigo, e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Amém? Olha que coisa interessante, né? Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi, repita comigo, você nunca entrará aqui. Eu posso mudar essa palavra dizendo assim: você nunca vai conquistar isso aqui. Porque foi isso que eles tentaram dizer. Você nunca vai conquistar isso aqui. Você nunca vai entrar aqui. E uma coisa interessante que eu quero que entre no teu espírito, porque o que nós estamos aqui transferindo é espírito, não história, que é o que tem que entrar no teu espírito. Não história, é espírito, que nós estamos transferindo para você. Porque a mesma coisa acontece hoje. Eu pedi para que você trouxesse uma chave. E essa chave é a chave do quê? Da sua? O que você crê que você vai conquistar? Qual será a sua próxima conquista? Você pode já ter ouvido de alguém literalmente dizer: você nunca vai conquistar isso. Literalmente. Você nunca vai entrar nesse lugar, você nunca vai alcançar isso. Você nunca terá isso. Quando a pessoa, quando o homem e a mulher têm um espírito diferente,
Você vê que, com base no quê esse povo disse isso? Com base nas outras tentativas, nos outros povos que tentaram a mesma coisa. Só que quando há no homem de Deus, na mulher de Deus, um espírito diferente, um espírito de determinação, um espírito de perseverança, de coragem, porque é isso que Deus precisa, sabia? É isso que Deus busca em nós, que não se deixa levar pelaquela palavra negativa que veio, né? Aquela ameaça que você ouviu, aquela palavra, aqui você não entra, aqui você não conquista, porque nós estamos falando aqui, pode ser aquela situação que vem aqui você não entra, ou seja, aqui você não trabalha, desse grupo você não faz parte, esse lugar você não conquista. Davi não se deixou levar por aquilo, tinha um espírito diferente, tinha um espírito determinado, um espírito de fé. E aquele lugar que falaram que Davi não conquistaria, o que está escrito aí? Repita comigo, no entanto, Davi conquistou. Amém? Amém, pessoal? No entanto, Davi conquistou, e lá passou a se chamar a cidade dos Jebuseus, a cidade de Jebus, se tornou, diga comigo, a cidade de Davi. Olha que coisa forte, olha que coisa linda. Aquilo que alguém diz, olha, você nunca vai conquistar, aqui você não entra. Outros já tentaram, não conseguiu. Outros já vieram com essa intenção. Aqui você não entra. Outros já quebraram a cara aqui. Com ele não. Amém? Com ele não. Diga comigo também é diferente. Na minha vida também é diferente. Ele não se deixou levar por aquilo. Certamente pode ter tido alguém que disse assim, realmente já tentaram outras vezes aí, mas ninguém pôde não. Ele diz, comigo vai ser diferente, eu posso. E ele entrou e conquistou, e aquilo que era chamado a cidade dos Jebus, a cidade dos Jebuseus, a cidade de Jebus, se tornou a cidade de... Já parou para pensar? Já parou para pensar? Os Jebuseus, eles eram tidos como um povo, eles eram chamados como uma serpente venenosa, um povo mau, um povo cruel. Não era um povo que temia a Deus, era um povo perigoso. Davi foi com um propósito, e aquele lugar, esse lugar que nós estamos lendo, esse lugar que antes era de um povo perigoso, que era de um povo considerado, chamado de serpente venenosa, esse lugar que se tornou depois da conquista de Davi, que se tornou a cidade de Davi, e mais tarde se tornou a cidade de Jerusalém, se tornou, através de Davi, um lugar santo, um lugar de adoração a Deus. Isso significa o quê? Que quando um homem de Deus conquista, um homem de Deus, através da sua fé, porque é o que eu disse nos propósitos de conquistas, né? Os propósitos de Deus ainda nessa terra é realizado através de nós. Sabia disso? Sabia disso ou não? Os propósitos de Deus são realizados através de nós. Isso significa o quê? Que um povo vencedor, um povo vitorioso, um povo que conquista, esse povo, eles são usados por Deus para os propósitos de Deus. Hoje, há algo por aí que está nas mãos de serpentes venenosas, de Jebuseus,
que Deus quer colocar nas suas mãos, para que seja uma bênção não só na sua vida, mas que seja uma bênção também, um lugar para a glória de Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque o lugar onde você pisa, como ali era um lugar que não era um lugar bendito, mas quando Davi conquistou, se tornou um lugar bendito, se tornou um lugar de adoração a Deus, como a sua empresa, a sua casa. Sabe o que eu vou te orientar hoje? Quem tem buscado, almejado, quem tem almejado uma casa nova, um apartamento novo, levanta a mão, por favor. Sabe a primeira coisa que você vai colocar no teu coração, a primeira coisa que você vai fazer nesse lugar, quando você conquistar, e você vai conquistar? Sabe a primeira coisa que você vai fazer lá? Você vai fazer um culto de ação de graças. Você não vai fazer churrasco para ninguém, você não vai fazer almoço para ninguém. Sabe o que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Você vai fazer um culto de ação de graças lá. Você vai consagrar aquele lugar adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Quando você montar, quem tem projetado o seu negócio, sua empresa, quando você montar o seu negócio, quando você conquistar a sua empresa, conquistar a sua sede própria e etc., qual a primeira coisa que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Um culto de ação de graças. Você vai consagrar aquele lugar. Não é só ir lá ungir aquele lugar, é consagrar, fazer daquele lugar um lugar de adoração, um lugar de bênção. Amém? A cidade de Davi se tornou um lugar de adoração, um lugar para a honra e a glória do Senhor. A casa do entendeu ou não? Sim ou não? A empresa do, qual o seu nome? Fala agora, qual o seu nome? Será um lugar de adoração, para a honra e a glória do Senhor. A cidade de Davi, a cidade que Davi passou a morar, passou a residir, se tornou um lugar de... Porque as nossas conquistas, elas são para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém, pessoal? E olha, é por isso que uma pessoa, ele tem que ter espírito, né? A pessoa tem que ter espírito. Aqui você não entra. Aqui você não entra. Aqui você não conquista. O que está escrito na sequência? No entanto, Davi conquistou. Ele deu ouvido àquela negatividade, àquela voz contrária? Deu? Sim ou não? Ele se desmotivou? Ele desanimou? Não, continuou com o mesmo espírito, foi e conquistou. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Eu quero que você venha para o livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 e 3. Neemias 4, 1 a 3. Sabe, algum tempo, 500 anos depois, Davi já nem existia mais. Alguém, sempre que você entrar na igreja, cheque seu celular para
alguém que não tinha o mesmo espírito de Davi, perdeu esse lugar. E tudo que Davi construiu se tornou ruínas. Amém? Amém? Aí, outras pessoas tentaram reconquistar, restaurar, reconstruir. Também não conseguiram. Aí vem mais uma vez alguém com espírito diferente, com uma fé diferente, com uma determinação diferente. E olha o que diz o livro de Neemias 4, diz assim, ó: quando Sanbalate soube que estávamos, diga comigo, reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Diga comigo, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Não é algo negativo? Sim ou não? Tentativa de desestimulá-lo? O que eles estão pensando que eles vão fazer? O que eles pensam que vão fazer? Será que acham que vai dar conta de reconstruir isso aqui? Hã? Vai dar conta de fazer alguma coisa aqui? Na verdade, você estava falando, outros já tentaram. Eles acham que vão conseguir fazer alguma coisa aqui? Quanto tempo fazia que isso aqui estava nesse estado? Quanto, gente? Cerca de 120 anos. E esse homem com esse espírito, esse homem com essa fé, com essa determinação, focado, diga comigo, focado, ele não se atentou para aquelas palavras, para aquela perseguição. Então esse homem, em 52 dias, ele reconstruiu o que estava em ruínas há cerca de 120 anos. Amém? Amém, pessoal? Sabe, o que nós trabalhamos com isso não é nada é diferente hoje. Hoje nós enfrentamos as nossas perseguições. Hoje eu estava falando uma coisa. Hoje eu estava falando, tem umas fotos aqui ou não? Tem umas fotos aqui? Tem. Eu estava falando uma coisa, estava me lembrando disso hoje. Quer ver o negócio? Deixa eu compartilhar isso com vocês. Vai no pendrive? É rápido ou é lento? Eu estava me lembrando disso hoje, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco com todos os obreiros, e eu estava me lembrando, né? Vou mostrar uma coisa bacana para você. Apaga a luz aí. Está vendo esse prédio aí? Está vendo ou não? Claro que eu estou vendo, bicho, não sou cego. Eu quero que você olhe o prédio, mas olhe do Ortomax para baixo. Porque o Ortomax para cima, eu não sei o que é hoje, mas eram residências. Aqui, nesse prédio aí, exatamente nesse prédio aí, nasceu o Ministério Mudança de Vida.
Quando nasceu o Ministério Mudança de Vida, esse prédio é bem pequeno, pode passar lá na Coutinho Cavalcante. Espera aí, só um pouquinho. Quando nasceu esse prédio, ou quando nasceu o Ministério Mudança de Vida, e nasceu com um propósito, o ministério foi tremendamente bombardeado. Bombardeado. Por quem? Pelos religiosos da cidade. Não foi pelos ímpios. Foram pelos religiosos da cidade. Porque o Ministério Mudança de Vida, ele foi fundado por uma mulher. E aí, na época, atacavam, criticavam, aí outros religiosos faziam igual fez ali com Neemias. Profetizavam. Profetizavam. E na época saiu de uma das maiores profetas dessa cidade, que todo mundo respeitava, todo religioso, né? Quando eu digo religioso, não olhe com bons olhos. Não olhe com bons olhos, porque religioso, religião tem milhares, né? E não quer dizer que a pessoa é religiosa, que ela está vivendo uma fé honesta, uma fé sincera, ou uma fé que lhe traga benefícios. Diziam assim, que estas portas não permaneceriam abertas 6 meses, que elas se fechariam em 6 meses. Amém? Na época, se você balança, se você vai pelo que os outros dizem, e principalmente quando alguém que se diz de Deus está falando isso, está profetizando isso, pode abalar, pode abater. E isso entrou por aqui e saiu por aqui. Em 6 meses, realmente essa porta aí se fechou. Em 6 meses, ela se fechou. Aí se abriu essa aí, ó. Em 6 meses, se abriu essa, que é aqui. Que é aqui. Quando o ministério desceu para cá, aí o bombardeio aumentou. Aí o bombardeio, parece que as pessoas não tinham outro foco senão criticar, atacar. Não sei qual era o problema, qual era o receio, mas já era uma atuação do diabo. A igreja, nessa época, era desse pilar aqui para trás. Ó, desse pilar aqui para trás. Não tinha forro, não tinha piso. Não tinha forro, não tinha piso, era carpete forração. E aqui era que aquelas janelas lá em cima eram escritórios de contabilidade. E aí, aqui era um corredor, e aqui era um terreno que tinha uma construçãozinha aqui no canto, que quando o escritório de contabilidade resolvia na sexta-feira fazer um churrasco, o pau torava no sertanejo, e mais bagunça, porque o corredor era incomum, aí passava todo mundo pelo corredor, moto passava, o povo passava bêbado e gritava, aleluia! Passava as motos aqui, aquela coisa. Aí o ataque de fora, os problemas aqui, e aí começamos a ungir, tomar posse, queremos o prédio inteiro. Começamos a ungir e tomar posse. Aí logo o escritório de contabilidade saiu. Aí a igreja tomou posse de tudo, fez ampliação, reformou, colocou piso, quebrou as paredes de lá, trouxe, construiu aqui para o fundo, aumentou. Aí depois demos mais um passo de fé, quebramos aqui, era a parede de fora a fora, quebramos a parede aqui, ampliamos para cá, e Deus foi abençoando, Deus foi honrando nós na fé, e o ataque correndo, e o pau torando, e as pessoas dizendo, não é de Deus, essas portas vão fechar. Quando acontecia algum problema dentro da igreja, como qualquer lugar, né? Como qualquer outro lugar. Quem tem empresa aqui, por favor? Levanta a tua mão. Quem tem empresa? Então, é como qualquer lugar, quando tem um problema lá na sua empresa e alguns pulam fora, aí o povo fala assim, o barco está afundando, pula fora que senão você morre afogado.
Você morre junto, está afundando, o barco está afundando, ih, não vai permanecer, o barco está afundando, não vai permanecer, sai fora, está todo mundo saindo fora, como qualquer outro lugar. E o barco nunca afundou, né? O barco nunca afundou, daqui nós passamos para lá, e isso eu estou fazendo resumidamente, porque eu estou, aí tem todas as demais igrejas que foram abertas e etc, etc, etc. Hoje, o ministério é o maior ministério nascido em São José do Rio Preto. É o maior ministério nascido em São José do Rio Preto. Esse é um ministério que fez o caminho inverso. Os grandes ministérios vêm dos grandes centros para o interior. Esse ministério nasceu aqui, cheio de preconceitos, com ataques de todas as formas que você pensar, religiosos, moral, caráter, difamações de todas as naturezas que você possa imaginar, mas que manteve o espírito, a perseverança, o foco na palavra. Não parou para ouvir, dar atenção à conversa, continuou com o espírito, seguindo em frente, focado. Alguns anos se passaram, o ministério muito aquém do que gostaria, mas graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, um ministério vitorioso, vencedor, do qual hoje milhares e milhares de pessoas são alimentadas através do ministério. Amém? Hoje não é só esse templo, não é só essa ala e aquela ala, hoje são dezenas e dezenas de templos, mais pessoas em todo o estado, não só estado, mas país e fora do país, que são alimentados pelo ministério. Isso por quê? Espírito, foco, não se deixar levar pelo que ouviu, não se deixar levar pelo momento, o momento que estava vivendo, porque os momentos foram difíceis, os momentos foram terríveis, os momentos foram horas, momento para se abater, horas, momento para ou mata ou morre. Entendeu ou não? Porque de vez em quando a pessoa mexe tanto no teu caráter, você fala assim, não, agora, não é verdade? Ou você mata ou você morre. Mas não mata e nem morre. Permanece focado no propósito. Não mata e nem morre, permanece focado. A melhor resposta que você pode dar a quem quer que seja, é o resultado na sua vida. Hoje nós estamos assim, que bonito. Amém? E isso hoje nós estamos falando daqui, esse templo, fora os demais templos, né? Fora os demais templos. Pode acender as luzes, por favor. Eu estou associando a palavra e estou mostrando para você o que acontece hoje. Eu estou associando, não falaram para Davi, aqui você não entra, aqui você não conquista? E ele fez o quê? Conquistou. Não falaram ao ministério mudança de vida, o ministério aqui não permanece. Ele vai fechar as portas. Em 6 meses elas estarão fechadas. E você acha que nós paramos para ouvir isso? Não, alguém que é de Deus falou, você acha que nós paramos para ouvir isso? Fechou para vir para cá, e aí várias outras portas foram abertas. Neemias, não criticaram Neemias? Sim ou não? Não zombaram de Neemias? O que ele pensa que ele é? O que ele pensa que ele vai fazer? Vai conseguir construir alguma coisa? Reconstruir alguma coisa? Desse montão de entulho, vai conseguir fazer alguma coisa? Ele fez. Outros não fizeram, mas ele fez. Só lembrando de uma coisa. Na nossa época, todos que falaram isto, que o ministério não ia permanecer, o deles não permaneceram. E quem permaneceu é muito menor hoje do que o Ministério Mudança de Vida. Sabia disso ou não? Todos que falaram que o ministério não permaneceria, eles não permaneceram. Às vezes as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas, mas com quem não tem espírito. E sabe o que eu estou tentando fazer com você aqui? Estou te contando história?
Se você for como a maioria, então se prepare que os resultados serão mesmos. Você vai colher os mesmos resultados. Porque você se desmotiva fácil, você desanima fácil, você para, qualquer palavra que vem contrária àquela que você estava esperando, você desanima, você se desmotiva. Mas se você for um homem de fé, espírito de Davi, espírito de Neemias, não importa o que falar, comigo vai ser diferente. Não importa o que falaram, na minha vida vai ser diferente, na sua vida será diferente. Entendeu? Você tem que colocar isso dentro de você, porque senão você perde força. Você vai perder força, você vai desanimar, você vai ficar esperando as coisas acontecerem e não vai acontecer. Deus age mediante as nossas atitudes. Você vê que tentaram fazer com que Neemias parasse aquela obra e ele continuou, ele não parava, era dia e noite, naquele focado. Tentaram desviar a atenção dele, tentaram com mentiras, com profecias mentirosas, tentaram tirar o foco dele, ele não perdeu o foco, ele continuou, ele estava focado em restaurar, em realizar aquela obra. Em 52 dias, o que estava há 120 anos, aproximadamente em ruínas, em 52 dias foi restaurado. Amém? O que falaram que Davi não ia conquistar se tornou a cidade de Davi. Amém? O que falaram que Davi nem entraria ali, se tornou um lugar para adoração a Deus. Amém, pessoal? Nós sempre transferimos esse espírito sobre você. Feche os seus olhos e fale para você mesmo o que não está acontecendo na vida de ninguém. Diga, vai acontecer na minha vida. Diga, aonde ninguém tem conquistado. Diga, eu vou conquistar. Diga, eu vou conquistar. Volta aqui, por favor. A cidade dos jebuseus era inconquistável. Até Davi. Não era um lugar fácil de ser conquistado, ninguém havia conseguido, até Davi. Entendeu? Você tem que tomar posse do mesmo espírito, que pode ser difícil, ter sido difícil, até a sua chegada. Até você. Não quer dizer que para você vai ser mais fácil, que para nós não é mais fácil, mas quer dizer que com você, com o espírito que há em você, com a força que há em você, com o poder que há em você, e com a bênção de Deus sobre a tua vida, na sua vida será diferente. Amém? Você vai conquistar. O que falaram que você não conquistou, o que soou na tua mente, o que sussurrou na sua mente, com você vai ser diferente. Amém? Inclusive essa palavra, olha, não está dando certo, não vai permanecer. Eu vou permanecer. Aliás, não só vou permanecer, como vou expandir, vou ampliar. Amém? Não só vou permanecer, como vou ampliar. As minhas tendas, as minhas estacas serão ampliadas, alargadas. Amém, pessoal? Pega a tua chave, levanta a tua chave, fique em pé, por favor.